Centro Espírita Caminho de Damasco completa 79 anos amanhã. Uma questão muito frequente, a doação de órgãos e do corpo. Outra questão muito presente, espiritismo é ou não é religião? Atenção, Caminho de Damasco traz nota de esclarecimento à população. O Espiritismo recomenda a seus adeptos que leiam de tudo e analisem. Palestra amanhã no Caminho de Damasco com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Ouvintes, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. E se esse programa é bom para você, não esqueça de recomendá-lo aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos demais amigos distantes para nos ouvirem ao vivo, uniradio.com.br, ou o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda sugira que acompanhe o programa por um aplicativo de emissoras de rádio da internet. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção! Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com, Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouçam, analisem e questionem. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa por e-mail. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou então pelo WhatsApp 981-785275. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente o seu recado. E o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem até ao meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita, 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, é de autores diversos, sobre a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. Aqui são tratados sob a ótica do Espiritismo, num belíssimo exemplar publicado pela editora Solidum, e que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E ganhou o livro no domingo passado a nossa ouvinte Maria Aparecida Pedroso da Silva, residente em Garça. Durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 3471-0700 até meio-dia. E atenção para o celular à disposição hoje, para você falar ou mandar a sua mensagem. É o 981-785275. Repetindo, 981-785275. Telefonando, você está concorrendo a um exemplar do livro 7 Pecados Capitais na Visão Espírita. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. E você está ouvindo a edição 2065 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane e Cláudio. Participação de Marco Antônio, Mares, Luiz Armando e Sônia. Na Secretaria, Mares e Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz.
ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Amanhã, 19 de novembro de 2018, o Centro Espírita Caminho de Damasco de Garça completará 79 anos de atividades. Ele foi fundado em 19 de novembro de 1939 por um grupo de pioneiros espíritas desta cidade. É interessante assinalar que naqueles momentos estava se iniciando o maior conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial, que se prolongou até o ano de 1945. Mas a voz de espíritos benfeitores ressoava no coração de cada um dos integrantes de um grupo de abnegados cidadãos que daria o impulso inicial à primeira entidade espírita de Garça. Os efeitos da guerra se manifestariam em todo o mundo nos próximos 6 anos, mesmo no Brasil, que lutava nos campos de batalha da Europa, e passaríamos por um período difícil de restrição e escassez de recursos, principalmente os produtos básicos de consumo. Os espíritas Edgar de Castro Marques, Arlindo Ribeiro de Andrade, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly, Aurino Gomes Ribeiro e vários outros companheiros de ideal tomaram a frente e criaram o Centro Espírita Caminho de Damasco, que teve como primeira sede uma casa na confluência da atual Avenida Labieno, com as ruas Prefeito Andrade e Vitória, de frente à pracinha, onde em 2007 foi erguida uma placa comemorativa aos 150 anos de Espiritismo. Só mais tarde foi possível a construção do prédio da Rua Gabriela, que ocupa até hoje. No entanto, seguindo os preceitos da moral espírita, que é servir o próximo, embora o grande preconceito que havia na época contra o espiritismo, os espíritas logo se movimentaram para a construção de um hospital em Garça, visto que a população pobre, especialmente a da zona rural, não contava com esse atendimento. Ainda no início da década de 1940, Garça estava nos seus primeiros anos de emancipação político-administrativa, quando esse pequeno grupo, auxiliado pelos companheiros de ideal e pela população em geral, conseguiram instalar em Garça o Hospital dos Pobres, mais tarde denominado Hospital e Maternidade Samaritano, que prestou serviços à comunidade por mais de 60 anos. Na década seguinte, veio o Orfanato Nosso Lar, depois Lar da Criança e, por último, Lar Meimei. Na Vila José Rosário instalava-se outro departamento do Caminho de Damasco, o Lar Chico Xavier, que na época era um conjunto de lares para atender as famílias de viúvas que não tinham recursos para alugar casas. A partir da década de 1970, com as mudanças sociais, os departamentos assistenciais do Centro Espírita Caminho de Damasco passaram por grandes alterações. E em 2001, quando não havia mais condições para se manter 2 hospitais em Garça, o samaritano se viu obrigado a cerrar suas portas, deixando para trás uma história de expressivas realizações em favor da sociedade garcense. Armando de Souza Filho, mais conhecido por Eli, estava à frente dessa luta por mais de 30 anos, remodelando o hospital e deixando um saldo positivo para Garça e região. Enquanto isso, o Caminho de Damasco continuou caminhando, como vem fazendo até hoje, ampliando e melhorando o atendimento à população. Hoje dispõe de várias frentes de ação, entre elas a Biblioteca Batuíra, com um rico e volumoso acervo a serviço da população de forma totalmente gratuita. Das entidades, temos o Lar Meimei, Departamento de Assistência e Apoio à Família que a população conhece. O programa Momento Espírita surgiu em 1972, há 46 anos, e é hoje a voz da entidade, levando informação e esclarecimentos à luz do Espiritismo através do rádio e da internet para todo o mundo. Na inauguração do prédio do Caminho de Damasco, em novembro de 1939, tivemos uma palestra com o professor Herculano Pires, que se tornou uma das figuras mais destacadas do movimento espírita brasileiro. E amanhã, 19 de novembro de 2018, às 20 horas, nos 79 anos da entidade, teremos a palestra pública com Luiz Armando de Souza Ferreira, atuante no movimento espírita da capital e garcense de nascimento. Luiz Armando é neto de um dos mais destacados trabalhadores do Caminho de Damasco,
Armando Avelino de Souza, que se manteve atuante e sempre presente nos momentos decisivos da história deste centro. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo, CEP 17400-000, para o WhatsApp 14997512397 ou ainda por e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. Esta questão veio de uma companheira do Centro Espírita Discípulos de Jesus, da cidade de Gália. E a pergunta é a seguinte: quando eu desencarnar, pretendo doar meu corpo para estudos em faculdade de medicina. Não quero ser enterrada. Será que meu espírito vai sofrer com isso? Primeiramente, podemos dizer que o ser humano é constituído de corpo e espírito. O corpo é do seu lado material, que nasce, cresce, desenvolve e morre, mas o espírito é sua essência, que não conhece a morte. Logo, a pessoa humana é o espírito, enquanto que o corpo é uma aquisição temporária que ele vai deixar na Terra e prosseguir. Assim, se levarmos em consideração que o indivíduo é o espírito, o certo seria dizer, meu corpo, mas não meu espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. Dito isso, passamos a resposta aos amigos de Gália. E esta questão de doação de órgãos ou de doação do corpo é importante e muito pessoal. Levando em consideração a nobreza do ato, toda doação é benéfica, porque vai ajudar alguém, ou no caso da doação do corpo, vai ajudar nos estudos da medicina para encontrar novos caminhos no tratamento ou prevenção de doenças. Se formos pensar nos efeitos que a doação pode produzir no espírito do doador, devemos considerar que o problema não pode ser visto apenas deste ângulo. A atitude é nobre e o espírito só pode se beneficiar com isso. Mas temos de pensar também no que essa doação pode implicar para as condições imediatas do doador, logo que desperta no mundo espiritual. Infelizmente, há pessoas muito apegadas às coisas materiais que, mesmo doando alguma coisa, alguém sofre por isso. Há nela um conflito entre a razão e o sentimento, ou seja, sabe que dar é bom, mas ainda não conseguiu doar sem sofrer. No fundo, ela não queria dar. O ideal seria que todos estivéssemos preparados para doar, seja o que for. E para isso tivemos alcançado uma condição de completo desapego aos bens materiais, para que o bem doado continuasse a servir à humanidade. É claro que se esse for o nosso intento, devemos nos preparar para isso, a fim de não sermos pegos de surpresa e nos sentirmos perturbados depois. Afinal, o corpo como um bem material não nos servirá para nada mais depois da morte. Doá-lo para o bem de alguém ou para o progresso da ciência deveria ser uma obrigação moral de todos. Para tanto, o Espiritismo dá uma contribuição especial a partir da concepção de que não morremos, apenas mudamos de dimensão, e se pudermos doar, com certeza nos sentiremos mais úteis à vida, o que nos será motivo de felicidade. Para tanto, precisamos exercitar o desapego. Mas desapegar não significa abandonar, desprezar, mas sim valorizar. O corpo, sem dúvida, é o precioso instrumento para a evolução do espírito, e nesse sentido, ele deve ser cuidado com muita responsabilidade. Desprezar o corpo é negligenciar a saúde
e promover a doença, o que não é interessante nem para o doador e tampouco para quem dele vai se servir, no caso de doação de órgãos, mas que isso se faça de forma consciente e responsável. A legislação brasileira estabelece as condições para que se dê a doação. Hoje, doar um órgão ou mesmo o corpo após a morte não depende apenas e tão somente de uma declaração do doador, mas vai depender da vontade de sua família. É a família que vai decidir isso depois de sua morte. Por essa razão, a pessoa que tem a pretensão de servir o próximo ou a ciência deve deixar os familiares muito bem informados e esclarecidos a respeito de sua decisão e o porquê estão fazendo isso. Evidentemente, não seria bom para o espírito, já do outro lado da vida, ter o corpo doado sem o seu consentimento e tampouco perceber que a família não atendeu ao seu último desejo. Atenção, ouvinte! Você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700. E atenção para o novo celular para falar ou mandar mensagem por WhatsApp 981 785275. Repetindo, 981 785275. Hoje estamos sorteando o livro 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, de autores diversos, um belo exemplar da editora Sólido. A próxima pergunta que vamos responder agora foi formulada por e-mail pelo ouvinte que se identificou como Druso Calderaro, e é a seguinte: o Espiritismo pode ser uma religião? Caro ouvinte, essa é uma pergunta que costuma ser frequente neste programa. De fato, a doutrina espírita, por seus princípios e prática, não se enquadra no conceito sociológico e nem no conceito vulgar de religião. Allan Kardec já explica isso numa publicação da Revista Espírita. Ele afirmou que o Espiritismo só é considerado religião no sentido filosófico da palavra religião. Segundo o sociólogo Émile Durkheim, uma das maiores autoridades nesses estudos, a religião, de uma maneira geral, estabelece uma distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Sagrado seria tudo que se refere a Deus e segue os padrões gerais da religião, como as práticas litúrgicas, os templos e os lugares e objetos sagrados. Profano seria o que está no domínio dos homens, como a política, a economia, as artes, a ciência e os esportes, por exemplo. Isso segundo a religião. No Espiritismo não faz esta distinção. Para ele tudo é sagrado, porque tudo veio de Deus, tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Você perguntaria, o que as religiões têm que o Espiritismo não tem? Templos ou igrejas, classe sacerdotal, padre ou pastor, ou qualquer tipo de autoridade religiosa, rituais de celebrações, missa, batismo, casamentos, danças, ladainhas, cânticos, talismãs, defumadores, oferendas e etc. Objetos sagrados como velas, vestes especiais, dias consagrados. Em termos de prática, o Espiritismo recomenda as preces, que podem ser individuais ou coletivas, dentro ou fora do centro, falada ou apenas pensada, mas sempre de forma simples e silenciosa, como ensinou Jesus. A prece para o Espiritismo é, antes de tudo, uma atitude mental e não precisa estar revestida de nenhum simbolismo. Todavia, o mais importante para a doutrina espírita é a prática do bem, o amor ao próximo ou o exercício consciente da fraternidade, razão pela qual ela tem por lema: fora da caridade não há salvação. Por isso mesmo, pelo fato de ver sinceridade e devoção nos adeptos de todas as religiões, o Espiritismo não condena e nem estimula o uso de instrumentos habituais das diferentes crenças religiosas, respeitando todas as
de forma como se conduzem, pois sabe que a salvação da humanidade não está na prática desta ou daquela religião, mas no caráter e na conduta dos indivíduos e das coletividades. Toda pessoa deve ter liberdade de escolher o seu caminho religioso. Desse modo, é fácil perceber que se a religião não é barreira, desde que ela contribua para o bem da sociedade, o Espiritismo não é tido como uma religião comum, pois suas metas vão além da religião. Elas estão concentradas na formação do homem de bem e não propriamente do homem religioso. No Brasil, a doutrina caminhou mais para o lado religioso por causa da cultura religiosa do nosso povo, enquanto que na Europa é visto como uma filosofia, até porque os europeus não são muito chegados à religião. O que deve ficar claro para todos é que a doutrina espírita, segundo a concepção de Kardec, é uma doutrina com bases filosóficas e científicas, e com consequências morais. A moral que o Espiritismo segue é a mesma moral de Jesus, procurando fazê-lo da forma mais simples e objetiva como Jesus ensinou. É por isso que para os espíritas, de um modo geral, mais vale um ateu que ama o semelhante, do que um religioso que não pratica o bem e que às vezes se compraz no mal. Jesus, prezado ouvinte, o maior mestre do Ocidente, não criticou as religiões do seu tempo, não disse que esta é melhor que aquela ou que aquela determinada prática é o melhor caminho para Deus. Apenas sugeriu que seguíssemos seus passos e, em vista disso, ele simplesmente valorizou o bem que cada um de nós deve fazer. Tomou como exemplo de bondade o homem bom da parábola, o samaritano, considerado inimigo da religião, que mesmo entre os mais religiosos, foi o único que demonstrou verdadeiro amor ao próximo, socorrendo o desconhecido na estrada. E agora mais uma questão do habitual ouvinte cristiano da cidade de Veracruz. Segundo a lei de causa e efeito, a frase "o amor cobre a multidão de pecados" pode se aplicar no caso do suicídio? Cristiano, conhecemos pessoalmente duas pessoas que atentaram contra a própria vida em momentos de muita revolta e ambas sobreviveram. Para nós, eram pessoas que até então haviam demonstrado bons predicados morais, mas que por um descuido acabaram se resvalando na insensatez de se destruírem a própria vida. E se não conseguiram fugir pela porta da morte, deixaram marcas profundas de dores físicas e morais com que tiveram de conviver o resto de suas vidas na terra, carregando, além de tudo, a dor da culpa e o fardo do arrependimento. Após o atentado, ouvíamos falar dessas pessoas, da vida que elas levavam, sabendo-as sofrer muito em consequência do que fizeram. Imaginávamos como seria se tivessem desencarnado no momento do desespero, e o quanto poderiam estar sofrendo no mundo espiritual. Percebíamos então que a lei de causa e efeito nunca falha, que o mal que fazemos contra os outros e contra nós mesmos sempre retorna de uma forma ou de outra, agora ou depois, nesta ou na outra vida, nesta ou em outra encarnação. A doutrina espírita, cristiano, sempre nos lembra que não existe castigo divino, como muitos ainda acreditam. Deus é sempre misericordioso para conosco, como disse Jesus. O que existe de fato é o cumprimento da lei de causa e efeito. Desse modo, se o mal produz o mal, o bem produz o bem. Não poderia ser de outra forma, porque a lei de Deus é perfeita e nós precisamos nos aperfeiçoar aprendendo a cumpri-la. Qualquer que seja o mal que fazemos, não podemos esquecer que fomos criados para o bem e que mais cedo ou mais tarde haverá a oportunidade de nos reabilitar de nossos erros. O custo dessa reabilitação é que ninguém sabe. E é nesse sentido que devemos interpretar a frase de Pedro em sua carta, quando diz que o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o bem. O pecado é o que conhecemos por mal. Somente o bem, ou seja, as boas ações em nosso favor e em favor do próximo,
podem combater o mal que ainda existe em nós, assim como somente o remédio usado com critério pode nos devolver a saúde. Desse modo, somente o amor é capaz de anular os efeitos de nossos erros. Mas o amor no sentido amplo e profundo que Jesus ensinou, o amor doação, o amor incondicional, o amor fraterno. Cristiano, o ato impensado do suicida reflete sua revolta contra os outros e, o pior, contra si mesmo. Julgando-se injustiçado e não merecedor, não encontrando em si a disposição necessária para amar, qualquer um de nós, num momento infeliz de revolta contra o próprio ego, acaba se entregando ao desespero sem se dar ao direito de buscar ainda ajuda para encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é tão preciosa. Muitas vezes, o orgulho nos enceguece de vez, justamente no instante fatal. Podemos dizer então que, naquele momento, a pessoa odiou a si mesmo e odiou a todos, odiou a vida, odiou a Deus. Agora, depois que recobrou a lucidez e a capacidade de pensar, ainda que sofrendo, ela pode refazer sua postura e pensar em se reerguer, amando e amando-se, perdoando e perdoando-se, sobretudo. Este é o efeito do amor, de que deixara de cogitar no momento decisivo de sua vida. Geralmente, Cristiano, quando o suicida toma consciência do mal que fez a si mesmo e aos outros, e já pode contar com o apoio e assistência de espíritos amigos, na espiritualidade ele decide refazer seu caminho e começar tudo de novo. Agora, de uma forma diferente, sentindo-se devedor de si mesmo, e resolve retomar a vida terrena de um jeito diferente, através da reencarnação, procurando disposição e coragem para aprender a amar sem condições. E ele percebe então que o amor é o remédio para todas as enfermidades do espírito. Deus é o Pai de misericórdia, como disse Jesus. Ama a todos e por isso não pode perder nenhum de seus filhos. Ajuda-nos a nos reerguer com as nossas próprias forças, dando-nos a oportunidade de nova existência. Mas com certeza não fará por nós aquilo que somente a nós compete fazer. Esta parte é nossa, seguramente. É o que impulsiona o nosso próprio crescimento. É o que nos garante a própria evolução. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Atenção, ouvinte, você ainda pode nos telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, de autores diversos. Nossos telefones, o fixo, estão à disposição. É o 3471-0700. E atenção, para o novo celular, para falar ou mandar mensagem por WhatsApp. Anote aí, 981-78-5275. Repetindo, 981-78-5275. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Nota de esclarecimento. Prezados ouvintes de Momento Espírita,
Vamos agora prestar um esclarecimento que consideramos de interesse da comunidade garcense. Várias pessoas nos têm abordado perguntando se é o Centro Espírita Caminho de Damasco que está assumindo a gestão do setor básico de saúde de Garça, tendo em vista um convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Na verdade, caros ouvintes, queremos deixar bem claro a todos que a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco não é o Centro Espírita Caminho de Damasco. Repetimos, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco não é o Centro Espírita Caminho de Damasco, embora as duas entidades se apresentem com a mesma denominação. Uma coisa, porém, é a sociedade, outra é o Centro Espírita. Que fique bem claro à população. Feita esta distinção, para esclarecimento dos ouvintes, devemos informar que a sociedade nasceu de uma cisão do Centro Espírita Caminho de Damasco no ano de 2001, para administrar o Hospital e Maternidade Samaritano, passando a ter uma administração própria, desvinculada da comunidade espírita. Desde então, o Centro Espírita se afastou definitivamente do Hospital Samaritano, com a denominação oficial de Grupo Espírita Fraternidade. Em consequência, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco assumiu o comando do hospital. No entanto, por uma questão de uso e tradição da comunidade, o centro continuou a ser chamado de Caminho de Damasco, como acontece até hoje. Vale dizer, portanto, que Grupo Espírita Fraternidade é a razão social do centro, Caminho de Damasco apenas seu nome de fantasia. Recentemente, a diretoria do centro foi convidada a participar, como realmente participou, da solenidade de assinatura do referido convênio entre a Prefeitura e a sociedade. Mas isso aconteceu porque a diretoria da sociedade quis prestar uma homenagem aos espíritas fundadores do Hospital e Maternidade Samaritano, que foram os pioneiros nos serviços hospitalares em nosso município, e os diretores da sociedade, reconhecendo a importância de seu trabalho, quiseram mostrar a origem da nova entidade que agora vai se ocupar da gestão dos serviços básicos de saúde em Garça. Desse modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, queremos enfatizar que é a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e não o Centro Espírita que está à frente da administração dos serviços da saúde do município de Garça. Por outro lado, estaremos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado pela sua atenção. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. E você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Portanto, anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. O Espiritismo não é uma doutrina sectarista, não é uma doutrina exclusivista e muito menos salvacionista. O que quer dizer isso? Quer dizer que, acima de tudo, ele ensina e incentiva a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, particularmente, a liberdade religiosa. Religião não é atestado de bondade, de santidade ou de merecimento. É apenas um rótulo.
O que realmente vale nas pessoas é o caráter de cada uma, sua conduta, seu procedimento dentro da família e da sociedade. E pelo fato de defender a liberdade, o Espiritismo defende o direito de cada um escolher seu próprio caminho religioso. Vemos, portanto, caro ouvinte, que o Espiritismo está acima das diferenças religiosas ou ideológicas. Enquanto alguns pregam o exclusivismo, ou seja, a necessidade das pessoas adotarem a sua religião como o único caminho de salvação, o Espiritismo ensina que a diversidade religiosa é salutar, na medida em que atende às necessidades de todos e não somente de alguns. O que vale mesmo é a sinceridade com que as pessoas praticam seus cultos e professam sua fé. E desde que todas elas estão contribuindo para o bem-estar e para a paz social, não há por que combatê-las. Uma das últimas obras de Allan Kardec foi um catálogo de livros que ele elaborou como orientação aos espíritas. Nesse catálogo, ele apontou as principais obras que deveriam fazer parte de uma biblioteca espírita, para que os adeptos do espiritismo pudessem se instruir a respeito do caminho que escolheram nesta vida. Espantoso, no entanto, é que enquanto a maioria das religiões estabelecem proibições aos seus seguidores em matéria de leitura, Kardec manda ler de tudo. Para ele, o homem no mundo precisa se inteirar do que realmente existe ao seu redor, principalmente em relação à filosofia de vida que adotou, e por isso não devem existir barreiras ou proibições para que toda pessoa descubra por si mesma qual o melhor caminho que deve levá-la à verdade. Para se fazer uma ideia do que é a doutrina, devemos informar que nesse catálogo racional de livros, recomendados por Kardec para a formação de uma biblioteca espírita, ele sugere as seguintes leituras. Primeiro, das obras básicas do Espiritismo, começando pelo Livro dos Espíritos. Segundo, obras complementares de autores espíritas, aquelas que vieram após as obras básicas. Terceiro, obras das diversas religiões e filosofias. E quarto, obras gerais, como enciclopédias e obras científicas. E por último, as obras que combatem o espiritismo. Somente uma doutrina aberta, que não tem medo da verdade, mas que, pelo contrário, está no encalço da verdade, pode abrir tanto espaço e opções para seus adeptos. Caro ouvinte, para quem deseja se associar ao Clube do Livro Espírita de Garça, basta enviar um e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.com.br, repetindo, clubedomlivro@caminhodedamasco.com.br, informando o nome, telefone e endereço de entrega. Ou então, enviar mensagem pelo WhatsApp através do número 98127-7775, repetindo, 98127-7775. Assim, por apenas R$ 17,00, menos da metade do preço de livraria, o associado receberá todos os meses, no conforto do seu lar, um novo exemplar, sempre com casos esclarecedores. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela sua gentil atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. As atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Atenção! Para amanhã, segunda-feira, dia 19 de novembro, às 20 horas, convidamos você para assistir à palestra comemorativa aos 79 anos do Caminho de Damasco, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, de São Paulo.
o homem de bem e a era do espírito. Luiz Armando, hoje aqui conosco, é atuante no movimento espírita da capital, através de longa agenda de palestras. Apresenta programas espíritas na Rádio Boa Nova de Guarulhos e na Unirádio e participa do grupo de divulgação Os Mensageiros, que distribui mensagens escritas para todo o Brasil. É filho de Vera Cruz de Souza Ferreira, que por muitos anos, enquanto a saúde lhe permitiu, prestou serviços voluntários no Lar Meimei e no Hospital Samaritano. Na terça-feira, às 19h30, no Caminho de Damasco, há o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. O programa de estudos da quarta-feira teve seu encerramento e deverá ser brevemente retomado, conforme estaremos anunciando. Na quinta-feira, prosseguiremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, continuaremos o estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, também às 20 horas. Evangelização infanto-juvenil. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. E a Sílvia e Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, que são os adolescentes até 14 anos. E para quem quiser conhecer os fundamentos do Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, com o Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei, toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, pela Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo portão da Rua 7 de Setembro, número 2. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre os temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e comoventes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo. Fica aberta ao público todos os dias, nas horas do passe, a partir das 5h30 da tarde. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos, ouvintes e leitores. Nossa biblioteca, como já disse várias vezes, possui um acervo diversificado. E em muitos dos nossos livros temos o tema a família, as responsabilidades, deveres, a convivência, as dificuldades em vivermos com os nossos entes queridos e, consequentemente, com a sociedade. Pensando nisso, quero pedir que reflitam sobre a mensagem que lerei a seguir. Ouçam com atenção e que cada um pense como foi sua vida familiar, sua infância, a escola, nas responsabilidades que temos que resgatar para prepararmos nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos para a vida em sociedade. Mas uma sociedade onde reine o respeito e o amor ao próximo. É em casa que as crianças devem aprender a dizer bom dia, boa tarde,
boa noite, por favor, com licença, me desculpe, me perdoe, muito obrigado, grato, errei. É em casa que também se aprende. Ser honesto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar a todos, amigos, colegas, idosos, professores, autoridades, a natureza, os animais. Também em casa é que se aprende a comer de tudo, a não falar de boca cheia, a ter higiene pessoal, a não jogar o lixo no chão, ajudar os pais nas tarefas diárias, a não pegar o que não é seu. Ainda em casa é que se aprende a ser organizado, a cuidar das suas coisas, não mexer nas coisas dos outros, respeitar regras, usos e costumes, amar a Deus. Porque na escola os professores devem ensinar matemática, português, história, geografia, língua estrangeira, ciências, química, física, biologia, filosofia, sociologia, educação física, artes. E apenas reforçam o que o aluno aprendeu em casa. Na escola não se aprende sobre sexo, ideologia de gênero, ativismo LGBT, comunismo, esquerdismo, islamismo. Porque com o que se aprendeu em casa, respeita-se tudo e todos. Uma campanha contra a inversão de valores e a favor da família e de um mundo melhor. Pensem e reflitam, os que discordam, os que concordam, mas nesse momento cabe uma análise muito séria e profunda sobre o tema educação, família, escola. Até domingo próximo. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, de autores diversos, e que anunciamos no início desta edição. O livro sai para nosso ouvinte do sítio São Pedro, José Luiz Gonçalves. Parabéns, José Luiz Gonçalves é o ganhador. Venha buscar seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham todos uma agradável semana com muita paz e saúde. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve,
pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.